A paz do Senhor para os irmãos. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui fazendo essa gravação de mais uma lição. Eu quero aqui desejar a todos nós que possamos ter um momento muito social, um momento muito envolvido com o ensinamento da palavra de Deus. E eu desde já então quero que todos que estão nos acompanhando nas redes sociais, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o presbítero Paulo Ricardo, estou aqui no Centro Evangelístico em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro, e vamos comentar, a revista já foi escrita, nós vamos comentar algumas coisas que estão escritas na revista desse trimestre. E desde já eu peço a você que está aí nos acompanhando, que já separe a sua Bíblia para buscar algumas referências que porventura viemos a mencionar aqui durante o estudo, e separa também a tua revista. Nós estamos estudando sobre a revista do segundo trimestre, de 2025. A lição é a lição de número 9, que vai nos dar conhecimento do que a palavra tem para nossas vidas como aprendizado. Bom, esse trimestre nós temos aí como tema do trimestre: e o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Apóstolo João, então, escreveu essa menção, esse estudo, ele redigiu, esses ensinamentos ao qual coloca nesse livro. Então nós temos aqui, e eu desde já também quero aproveitar para aqueles que porventura não têm ainda a revista da Escola Bíblica Dominical, que possam estar adquirindo a sua revista aqui no Centro Evangelístico, em Icaraí. É só se dirigir à secretaria da EBD, da Escola Bíblica Dominical, e falar com a secretária e solicitar a sua revista, desde que você esteja também matriculado em uma das nossas classes aqui no Centro Evangelístico. Presencialmente, as aulas são bem mais interessantes, porque a gente tem a oportunidade de perguntar algumas coisas, os alunos podem perguntar, podem questionar, podem tirar dúvidas, enfim, presencialmente é melhor. Então, o que eu falo para os irmãos que nos acompanham já aqui há um bom tempo em adquirir a sua revista, e aqueles que estão iniciando agora também, adquira a sua revista. Venha aqui presencialmente, adquira a sua revista com a secretária, e ela vai lhe fornecer essa revistinha gratuitamente. Mas o ideal é que você se matricule em uma de nossas classes, para que nós possamos assim ter o quantitativo de revistas necessários, que elas são compradas na CPAD e depois são distribuídas. Então a gente precisa ter o quantitativo de pessoas que vem adquirindo, que vem tendo essa revista aí. Então, que nós possamos ter esse cuidado agora. Então, separa logo a tua revistinha aí, aqueles que têm, e aqueles que não têm podem adquirir, e a sua Bíblia também como referência aqui do nosso estudo desses trimestres. Vamos estar orando nesse momento. Eu peço a você que feche os seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça em reverência, a oração, buscando a Deus para que Ele nos dê direção. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai, nos colocamos na Tua presença agora para que cada vez mais, Pai, Tu tenha a honra, meu Deus, de nos trazer também essa honra, Pai, de estarmos na Tua presença, em espírito e em verdade, Pai, que possamos entender, que possamos vivenciar na nossa vida, Pai, o Teu querer, o Teu poder, a Tua glória, vivenciar em nossa vida, Pai, os Teus ensinamentos, Pai, que Teu Espírito Santo ministre sobre nós, Pai, tudo aquilo que é necessário que venhamos a entender, Pai, a aprender, para que nunca venhamos a errar, Pai, no trilhar os Teus caminhos, Pai. Queremos ser íntegros, Pai, nessa caminhada contigo. Por isso, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, nos dar discernimento, sabedoria, Pai,
para que possamos assim nunca, Pai, entrar por um caminho errado, Pai. Mas nós sabemos, Pai, desde já, que a Tua palavra é o caminho, a verdade e a vida. A Tua palavra é que nos ensina, Pai, aonde devemos, Pai, ó Deus, colocar a nossa vida, Pai, para não errar contra Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai, porque cada vez mais, Pai, nós desejamos, o nosso espírito almeja, meu Deus, meu Pai, entender o Teu ensinamento, os teus propósitos, Pai, para que venhamos sempre a andar nos caminhos retos. É o que nós te pedimos neste momento, em nome de Jesus, Pai. Abençoa todos aqueles que estão nos acompanhando, Pai, para que possa sim, Pai, entender o Teu propósito no ensino dessa lição. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a lição de hoje, né? A lição é de número 9. Aqueles que têm a revistinha já podem aí pegar sua revista, abrindo a lição de número 9. Eu creio que muitos já tenham lido essa lição, já tenham tentado entender um pouco mais, tal. E essa lição de número 9, ela tem como título O Caminho, a Verdade e a Vida. A lição é do dia 1º de junho de 2025. O texto áureo nos fala assim: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso está no livro de João, no capítulo 14, versículo 6. A verdade prática, ela nos fala: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Irmãos, eu queria já abrir um parênteses aqui para fazer um breve comentário nessa verdade prática. A verdade prática é aquilo que nós devemos verdadeiramente praticar, vivenciar em nossas vidas com prática, com certeza. Quando então é comentado, é falado que a imagem de Jesus Cristo como o caminho, ou seja, o único caminho, como a verdade, a única verdade, e a vida, só Ele pode dar vida. Então, isso aí traz aos nossos corações, a nossa vida cristã, um reforço da nossa fé. Quando nós compreendemos esses 3 momentos, que é Jesus, o próprio Jesus falando sobre isso, de quem Ele é, né? E o livro de Paulo, ele nos fala sobre essa vida de Jesus, a propriedade que Jesus é dentro das Escrituras. Então ele fala que reforçam a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus, ou seja, torna sólido, né, a nossa intimidade com Deus, a nossa comunhão, o nosso estar com Deus. Então nós temos que ter isso como essa verdade plena em nossa vida e no nosso coração. A leitura diária, ou seja, a leitura bíblica em classe, está no livro de João, no capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15. E eu queria que, se você, porventura, não tem a sua revista, pode acompanhar aí. Pega a sua Bíblia, vou dar um tempinho aqui, pega a sua Bíblia e vamos verificar se realmente o que está escrito, né, nós podemos vivenciar em nossas vidas, porque nós temos que viver essa palavra. Por isso nós lemos, por isso nós aprendemos, por isso nós estudamos a palavra, por isso nós nos envolvemos com a palavra, para que verdadeiramente se torne viva em nossas vidas, como exemplos que foram deixados, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, exemplos que foram deixados por irmãos nossos, por cristãos, por aqueles que se envolveram com Deus, se envolveram com Jesus, tem verdadeiramente essa visão. E aqui, irmão, é algo muito importante, porque esse texto, ele é muito espiritual. Ele vai nos mostrar algo muito espiritual. Então precisamos estar com nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais abertos. É um sentimento que flui dentro de nós quando nós começamos a trilhar esse caminho do Senhor através da sua palavra. Então, você pode acompanhar João capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 15, que nos diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós sabemos para onde vais. Aliás, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Então, Tomé, aqui eu abro outro parênteses aqui, justamente para... É um questionamento de uma das pessoas que estavam ali com Jesus, andava com Jesus, e ainda não tinha esse sentimento, essa visão espiritual do que Jesus estava falando. Novamente o questionamento de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Versículo 8. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Aqui Filipe também coloca uma certa dúvida. Nós vamos estar comentando sobre isso aqui, mas Filipe aqui também já faz um questionamento, porque ele não entendia algumas coisas. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Versículo 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa, em meu nome, eu o farei. Está no versículo 14. E agora aqui o fechamento, eu acho esse versículo aqui fenomenal. Se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Esse é a chave dessa mensagem aqui. E se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Ou seja, o que Jesus fala aqui? Ensinamentos. Essa é a verdade, os ensinamentos, mandamentos, né? O que foi determinado por Jesus, o que foi falado. Isso é muito importante. Bem, os objetivos da nossa lição é apresentar a dimensão bíblica do consolo e das promessas do Senhor Jesus. Segundo item, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas, bem como as certezas e convicções na caminhada cristã. Eu acho esse item aqui que nos chama a atenção, que me chama a atenção, que ele vai nos explicar sobre isso. Discernir, olha só, discernir a respeito das diferentes formas de dúvidas e incertezas. Olha o que aconteceu aqui no caso, né, de Tomé e de Filipe. Dúvidas e incertezas. Bem como as certezas e convicções da caminhada cristã. Então já nos abre aqui um pensamento, já nos abre aqui um sentimento,
um questionamento, né, dessa caminhada, da nossa caminhada cristã. A gente tem que estar estudando e trazendo já em paralelo a nossa vida, ou ao momento que estamos vivendo, né, para que possamos assim, como posso dizer, trabalhar, vivenciar em nossas vidas esses questionamentos, porque a caminhada cristã, ela é uma caminhada que ela é de incertezas, ela é de momentos em que são geradas dúvidas, né? Mas, sobretudo, essa caminhada cristã, ela faz com que nós venhamos a compreender a palavra, ter vivenciado em nossas vidas a palavra, e nós temos que praticar essa palavra, para que não seja gerada em nós essas dúvidas e incertezas. O terceiro item fala: conscientizar que Jesus é o único caminho, é a verdade absoluta e é a fonte da vida eterna. Então, esse item número 3 também é muito interessante e nós vamos estar estudando aqui. A palavra-chave, logicamente, da nossa lição, a lição de número 9, é vida. Bem, aqui possamos assim, de uma certa forma, entender essa passagem bíblica. Ela nos relata aqui, né, que após o momento em que Jesus, né, na lição passada nós falamos sobre isso, Jesus lava então os pés dos seus discípulos, mostrando ali que apesar de ele ser um líder, né, estar acima ali de todos aqueles ali, na verdade ele estava nivelado com eles, porque ele demonstra ali a sua humildade. Então foi isso que nós basicamente aprendemos na lição passada, e agora passando por essa lição aqui, depois de Jesus ter demonstrado, ter praticado essa liderança e essa humildade, agora então ele fala aos seus discípulos, né, algo que traz esses discípulos a pensar de como é esse Senhor que agora ele estava próximo de ascender aos céus, né? Então ele fala com os seus discípulos, fala com aqueles que andavam junto com ele e demonstra e responde de uma maneira muito clara para que eles pudessem ter confiança naquilo que Jesus estava falando e o propósito ao qual Jesus se coloca diante deles ali, para que eles possam então vivenciar essa palavra, viver essa palavra e praticar essa palavra e ter a certeza do Jesus que eles estão ali acompanhando, estão servindo. E desde já fica um questionamento: como anda a nossa vida em relação a Jesus? A nossa, como ele fala aqui, nosso momento de dúvidas e incertezas. Será que nessa caminhada que estamos trilhando com Cristo, diante do Evangelho, como cristãos, nós temos deixado essas dúvidas, essas incertezas tomar o nosso coração para criar uma dúvida? Isso nós vamos ver aqui mais adiante. Então, na introdução, na revista de vocês também tem essa introdução, vocês podem acompanhar, só que eu faço um breve resumo aqui para não ser muito prolongado o nosso comentário. Diz assim, ó: nessa lição estaremos comentando sobre a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E no capítulo 14, versículos de 1 a 15, foi o que nós lemos, vamos explorar o tema central, que é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Nessa lição veremos como Jesus nos oferece o consolo e promessa de vida eterna, ao mesmo tempo em que nos alerta sobre as dúvidas e incertezas e enganos que podem surgir em nossa caminhada com Ele, onde poderemos perceber as verdades imutáveis da palavra de Deus, aprofundando o nosso relacionamento com Cristo. Então, essa introdução aqui, né, ela já
traz à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso entendimento, que as dúvidas, as incertezas e enganos, eles podem surgir. Mas nós temos que ter certeza que essa caminhada que escolhemos e que aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós poderemos perceber que são essas verdades que são mencionadas, elas são imutáveis, elas não mudam, né? A palavra de Deus, ela não muda, ela é imutável. E que aprofunda com isso o que? Um relacionamento. A cada momento que se lê a palavra de Deus, a cada momento que se envolve com a palavra de Deus, nós estamos buscando um entendimento do Deus que nós servimos, do Jesus que nós cremos, da fé que é gerada em nosso coração, para que cada vez mais tenhamos o quê? Um sentimento aprofundado e, sobretudo, relacionamento. Relacionamento é muito importante na vida cristã, esse relacionamento através da palavra, através da oração, através das pregações. É um relacionamento que nós buscamos um entendimento, conhecimento e intimidade com Deus. Isso é muito importante, que eu creio que tenha bem claro no seu coração e na sua mente. A expressão "eu sou o caminho e a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização de obras de salvação, onde as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas nesse capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Iremos explorar os três termos importantes dos versículos, do versículo 6, caminho, verdade e vida. Então, são termos que temos que procurar entender cada um desses termos, né? O caminho, a verdade e a vida. Então, isso é importante. O tópico 1, você acompanha na sua revista, tópico 1 nos fala o quê? Consolo e promessa do Senhor Jesus. Consolo e promessa do Senhor Jesus. Subtópico, diz assim, o caminho, a verdade e a vida. Veja que a gente está ressaltando bem isso aí, que é para você poder ter interiorizado isso aí no seu coração, na sua mente, para que possamos assim não ter dúvidas, para quando alguém vier nos questionar, ou alguém vier tentar burlar o nosso conhecimento da palavra, não tenhamos dúvidas de quem é esse Jesus, de quem é Deus na nossa vida. E diz assim, ó, desde o evento do capítulo 13, que foi o anterior, a lição anterior, diz assim, ó, no livro de João, tá, capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição nós já falamos sobre isso, sobre liderança e humildade. O Senhor também afirma que, após a sua morte, não estariam sozinhos. Jesus falou para os discípulos que eles já sabiam para onde ele ia. Então, irmãos, aqui é importante a gente entender essa liderança e a humildade que foi passada ali no capítulo 3, né? Ele nos fala sobre isso aí, sobre essa humildade de Jesus, sobre essa liderança. E Jesus deixa claro que era necessário que ele fosse para que viesse o Consolador. Então ele coloca, vocês não estarão sós nessa caminhada, vocês não estarão sós, eu enviarei o Consolador. E é necessário que isso aconteça. E eles foram informados, eles já sabiam. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou. Como podemos saber o caminho? Lá em João 14:5 fala sobre isso, que foi que nós já lemos. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou. Como podemos saber o caminho? Então Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. Jesus é o elo de ligação, é o elo de comunicação, é esse que faz essa ligação entre o homem, sobre o cristão e Deus.
Isso no capítulo 14, 6, ele fala assim. Essa afirmação que Jesus revela, que ele é o único meio de alcançar o Pai, é a verdade que o revela e representa, assim, a verdadeira vida de Deus. Então, irmãos, é necessário que a gente compreenda que essa afirmação de Jesus, ela quer nos revelar isso, ela nos mostra isso, que ele é o único meio pelo qual nós chegamos a Deus, ou chegamos ao Pai. É a verdade que revela e representa a verdadeira vida. Então, algo tão espiritual quanto a isso, irmãos, nós precisamos ter claro. Nós precisamos muitas das vezes fechar nossos olhos humanos e vivenciar um olhar espiritual diante das palavras que nos são colocadas, para que não tenhamos dúvida de quem é o caminho, de quem é a verdade, né? De quem é a vida. Quando você fecha os seus olhos e tenta vivenciar, né, essa vivência, essa vida espiritual, ela te leva a um patamar de intimidade com Deus, e ele permite que você sinta a presença dele na tua vida, crendo nessa palavra. E isso aí move o quê? A nossa fé. É isso que nos impulsiona, é isso que nos revela a palavra. É preciso fé. E aí, no subtópico 2, do tópico 1, subitem 2, ele fala assim: consolo num cenário de angústia. O nosso Senhor tinha plena convicção de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. Está lá em João 14:1, nós já lemos sobre isso. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual iria passar traria o bem para todos. Olha só, ele ia passar por um momento difícil, uma prova muito difícil, ia passar por um momento angustiante, um momento de tristeza, um momento de sofrimento. Mas isso era necessário que acontecesse. Para quê? Iria passar para o quê? Bem de todos. Ou seja, nós hoje usufruímos o que Jesus passou. Trouxe a nossas vidas esse bem, esse conhecimento, que levou na cruz do Calvário, que é o nosso pecado, nossos erros, nossas falhas, nossas fragilidades. Ele levou isso. Para que nós estamos recebendo essa bênção do Senhor, nós estamos recebendo de Deus essa unção, esse consolo, para que não tenham dúvidas de quem que nós servimos. Assim sendo, aquilo que parecia derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Então, a nova vida. Então, isso é importante a gente perceber, né, nesse momento então que Jesus ele fala desse consolo, né, diante da angústia. Isso nos retrata algo que devemos observar em nossas vidas. Muitas das vezes estamos passando por momentos terríveis, momentos angustiantes, momentos de tristeza, momentos de opressão, momentos difíceis nessa caminhada cristã. Estamos passando por momentos muito difíceis. Mas o que acontece? Nós hoje temos a certeza do Consolador, do Espírito Santo. Ele traz às nossas vidas uma paz diante da angústia. Porque nós temos que crer,
nós temos que exercer a nossa fé, para que nesse momento de angústia nós sabemos que temos uma esperança. Qual é essa esperança? Eu costumo sempre falar isso na minha classe. Qual é a esperança do cristão? Qual é a esperança que nós temos? Você como cristão, qual é a esperança que você tem? Qual é a esperança que eu tenho? A palavra de Deus vai nos falar sobre isso. É a volta de Jesus. E Jesus está às portas. Ele está voltando. Então nós precisamos ter essa convicção. Apesar de tudo isso, apesar desse momento, a minha esperança é a volta de Jesus. Então nós temos que continuar perseverando. No item 3, subtópico 3, do tópico 1, ele diz assim, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. Isso nós podemos perceber lá quando nós lemos João capítulo 14, versículo 2. Esta realidade espiritual futura proporciona o quê? Uma esperança gloriosa para os santos. Aqui, irmão, está só testificando do que eu já falei aqui, que eu já comentei aqui. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos, quais passamos, a promessa do arrebatamento da igreja alegra e anima o coração dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. Nós podemos ler isso aí lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos exercer, como eu costumo dizer na minha turma, vamos arejar um pouquinho a nossa Bíblia e vamos ver o que está falando, o que está sendo comentado aqui, está escrito. Vamos lá, abre a sua Bíblia aí, 1 Coríntios, eu vou estar bem calmamente esperando você. Abre a sua Bíblia aí em 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 15, versículos 51 e 52. Quando Paulo escreve as cartas ao povo de Corinto. Então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Acompanhe na sua Bíblia aí. Olha o que diz aqui, Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, está comentado, está aqui colocado na palavra de Deus. Então essa é a nossa esperança, a volta de Jesus. Bem, o Senhor traz consolo para o presente e promessa que anuncia um futuro glorioso. Então, hoje nós presenciamos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Hoje nós presenciamos o consolo de Deus para nossas vidas. Hoje nós temos que ter essa esperança, porque essa é a promessa de um futuro glorioso, como fala a palavra de Deus. Amém? Então agora vamos para o tópico 2, que nos diz assim: dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Então tem 3 pontos aqui, irmãos, que vai falar sobre a dúvida de Tomé. O outro vai nos falar sobre a incerteza de Pedro e Filipe. E o terceiro item, subtópico, ele nos fala o engano de Judas Iscariotes. Aqui eu queria só fazer um breve comentário aqui
quando ele diz aqui no item 1, do subtópico 1 do tópico 2. Subtópico 1 do tópico 2. Aqui em João 14:5 ele diz assim, ó, este episódio ilustra que durante a nossa caminhada com Cristo não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho e a verdade e a vida, também nós podemos ouvir estas palavras. Quando ele fala isso, ele faz esse comentário, irmãos, automaticamente nós temos que ter isso bem claro, bem vivo dentro do nosso coração, da nossa mente. Nós temos que estar com a nossa fé bem afirmada, bem forte, bem consolidada, como nós falamos lá no início, para que nada venha a nos afligir, nada venha a nos colocar numa situação de dificuldade. Mas se porventura nós estivermos numa posição de dificuldade, nós estivermos passando por uma aflição, nós estivermos envolvidos com algo que não é voltadas a Deus, algo que nos oprime, algo que, sabe, nos traz um certo desconforto, e aí nós temos que verdadeiramente vivenciar essa palavra no nosso coração. Vou repetir aqui, é bom que você, se você tem a revista, é bom que você marque isso na sua revista. Marca aí para você estar lendo. Volta e meia nós precisamos reler aquilo que nós já lemos para ter cada vez mais isso interiorizado na nossa vida cristã. Então, esse episódio que durante a nossa caminhada, ele fala que durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, ou seja, vão surgir dúvidas, vão surgir incertezas, vão surgir momentos de dificuldade. Mas agora, contudo, assim como Tomé recebeu Jesus, a resposta. Crendo verdadeiramente, irmãos, crendo, acreditando. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele nos traz vida. Essa vida que estamos vivenciando hoje, essa é a vida. Não a que Jesus quer nos dar, porque aqui Jesus tem como promessa para a nossa vida, talvez tenha sendo até um pouco redundante, mas é essa vida que nos torna vivos diante de uma promessa, através da fé. Aí depois não fala sobre a incerteza de Pedro e Filipe também, que eles tiveram o seu momento de questionamento ali, o seu momento de dúvidas. É notável que, tal como Tomé e Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas. Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que os sentimentos sentiremos, semelhante a Pedro, Tomé e Filipe, e cada vez mais devemos aprender a escutar o Senhor Jesus. Então, aqui nos fala algo que é muito importante. O tempo todo o inimigo nos atenta a desistir da caminhada. O tempo todo o inimigo coloca muralhas na vida cristã, na vida do cristão, coloca situações difíceis na vida do cristão, coloca momentos de depressão, momentos de saúde, enfim, várias questões, irmãos, seja na área social, seja na área familiar, seja na área financeira, em todas as áreas. O inimigo, que conhece a nossa vida como cristãos, ele tenta nos impedir de continuar essa jornada, essa caminhada. E essa caminhada é a caminhada que nos leva à vida eterna. Então, o que essas incertezas que são geradas vão trazer o quê? Há muitas pessoas que não têm um aprofundamento e sentimento diante de Deus, desiste da caminhada, se enfraquece ao longo da caminhada,
desiste por causa de problemas. Ah, se é para eu ter uma vida cristã desse jeito, eu prefiro desistir, pelo menos eu não vou viver isso. Irmãos, não faça isso, não tenha esse pensamento. Sabe, quando isso acontecer na tua vida, eu te digo que na minha vida cristã, eu aprendi isso muito claro. Na mesma hora eu dobro meus joelhos, eu me coloco diante de Deus, eu coloco ali, eu clamo ao Senhor e falo com Ele para que Ele venha, através do seu Espírito Santo, me mostrar a sua verdade, a vontade dEle, me mostrar como eu devo me conduzir, como eu devo agir para sair daquele momento difícil. Às vezes pode ser demorado esses momentos, pode ser alongados. Por isso que a palavra também nos exorta que nós devemos perseverar. Persevera, meu irmão. Continua, sabe, forte nessa caminhada, não desiste. É isso que Deus quer para nossas vidas. Porque nós temos que olhar para quem, irmãos? Para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o caminho que nos leva a Deus. Então, nada pode nos impedir. Vamos romper essas barreiras e ter essa certeza, né, de ouvir Deus falando aos nossos corações. Não deixar que essas dúvidas, e Tomé, assim como Tomé, Pedro, Felipe, eles andavam junto com Jesus. E olha só, mas eles superaram tudo isso. Então, fala também do engano de Judas Iscariotes, mas o que eu quero trazer aqui aos irmãos é que esse tópico revela as dúvidas, as incertezas e até os enganos que podem pôr à prova a nossa fé ao longo da nossa caminhada cristã. A nossa trajetória com Cristo traz enormes desafios que tentam abalar a nossa fé. É o que eu estava falando agora. Assim sendo, como solução, é essencial compreendermos que Jesus é a verdade. Não apenas parte da verdade, mas toda a verdade. Assim como a palavra, ou seja, o verbo, é viva, a palavra é viva em nossas vidas, né? Ou seja, o verbo, tudo em Cristo e na sua mensagem é verdadeiro. E a sua verdade é absoluta. Isto é, total, definitiva, incondicional, imutável e conclusiva. É universal. Isto é verdadeiramente para todas as pessoas, em todas as situações e em todos os tempos. Irmãos, isso é um chamamento de vida plena diante de Deus, de vida plena diante de Jesus, porque ele fala, e a sua verdade, a verdade de Cristo, a verdade de Deus, é absoluta, é total, definitiva, incondicional, imutável, conclusiva e universal. Então, irmãos, não vamos deixar que os momentos de dificuldades venham abalar a nossa vida como cristãos, porque, sobretudo, temos que estar respaldados na palavra de Deus, na Bíblia. Ela nos aponta, ela nos mostra, ela é real, ela nos ensina, ela nos mostra que o caminho ao qual nós temos esperanças é através do conhecimento da palavra de Deus. Por isso estamos aqui estudando, por isso estamos aqui nos envolvendo nessa passagem bíblica ao qual Jesus responde aos seus discípulos, responde àqueles que estavam acompanhando ali, estavam com Jesus. E nos dias de hoje, nós não temos esse Jesus, mas ele não enganou ninguém. Ele disse, olha, é necessário que eu vá para que veja o Consolador. Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ministrasse sobre as nossas vidas a vontade de Deus.
Ou seja, ele é o que consola, que nos mostra essa verdade. Bem, as dúvidas, as incertezas e o engano podem nos desafiar durante a nossa caminhada com Cristo. Podem. Mas nós, como temos a referência maior, que é Jesus, que é a palavra de Deus, não vamos ser abatidos. Terceiro tópico, que diz assim: caminho, verdade e a vida. Então, agora nós vamos esmiuçar isso aqui. Subtópico 1, do tópico 3. Eu sou o caminho. Como analisando em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Então nós temos várias referências aqui, irmão. Você pode olhar na sua revista, né? E por isso eu faço questão de... Aqui nós estamos só comentando brevemente o que o autor escreveu na revista, né? O comentarista e autor da revista, escreveu essa revista, pastor Elienay Cabral, né? Então ele estudou muito para poder nos colocar essas informações aqui, né? E nós estamos aqui só comentando o que ele já tinha escrito. Então ele diz assim, ó: eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. Então tem várias referências aqui, João 6,48, João 8,12. Então eu não vou ler porque senão nós perderíamos muito tempo, mas isso aí você faz em casa com calma, marcando essas referências todinhas, tendo certeza de que isso é importante, né? Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o quê? O seu Filho. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus. Então, olha como é que isso nos aponta, né? Então, que elimina aqueles que se encontram nas trevas, que não conhecem a palavra, que não conhecem isso, que nosso estudo, nosso entendimento de fé, nossa vida cristã. Então não pode ter essa certeza. E mais adiante, ele nos fala assim, ó, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós poderíamos abrir também esse versículo aqui, 1 Timóteo, ele vai nos falar sobre isso. 1 Timóteo, vai procurando aí na tua Bíblia aí, para que nós possamos assim arejar a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes as pessoas não têm muito esse tempo, e agora com o advento do celular, isso às vezes nos de uma certa forma torna uma coisa muito fria, porque quando você procura na Bíblia, você está pegando, você está ali procurando, está vivenciando Novo Testamento, Antigo Testamento, e aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, vamos lá, 1 Timóteo capítulo 2, ele vai nos mostrar, nos testificar do que está escrito. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Capítulo 5, 2:5, ele nos fala assim, olha só. Diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo cedeu em resgate por todos, testemunhos que se deve prestar em tempos oportunos. Esse versículo é a referência do que nós falamos aqui. Então, não resta dúvida, irmãos. Ele é o único. Não tem meio, não tem porque a gente pode até citar alguns exemplos fora do que nós estamos estudando aqui. Às vezes as pessoas tentam buscar em outras divindades, tentam buscar em outros
segmentos religiosos, né? Mas não existe, irmão, não existe. Ponha isso aí claramente na tua mente. Só a palavra de Deus, ela nos fala, e nós temos que viver essa palavra, nós temos que praticar, nós temos que exercitar isso aqui. Só Ele é o único mediador, é Jesus. E como chegar a Jesus? Orando, buscando na palavra. Essa é a maneira. E o Espírito Santo, que é o Consolador, então vai trazer a nossas vidas essa testificação. O item subtópico 2 do tópico 3, ele diz assim: Jesus é toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Ponto. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável, de revelação redentora que elimina o conhecimento acerca do Pai. Isso nós podemos ver lá em João 14:7, que nós já lemos. Então, irmãos, essa verdade, então, não pode ter dúvida na nossa vida cristã. Esse conhecimento que Jesus traz às nossas vidas. Essa verdade que Jesus fala ali a Tomé, fala aos seus discípulos. Essa verdade. Eles precisavam, sabe, irmãos, vivenciar um pouco mais eu não digo, mas viver realmente essa verdade, esse sentimento de estar ali com Jesus e compreender essa vida espiritual. Jesus fala de uma forma muito aprofundada sobre essa verdade. E nós só vamos compreender se nós buscarmos entendimento espiritualmente. É um sentimento que ele brota de dentro de nós, de conhecer essa verdade, de vivenciar essa verdade, de, sabe, enxergar essa verdade. E é esse Jesus, para que não venhamos a recorrer a outros meios, né? Então, não se opõe a qualquer tipo de coisa como mentira, derruba as falsidades. E o mundo hoje, ele nos apresenta muito isso aí. Vários caminhos, várias verdades, tudo falso, tudo engano, tudo, sabe? Irmão, nós vemos isso aí. Se você é um cristão e tem procurado desenvolver na sua vida um conhecimento aprofundado da palavra de Deus, você vai ver que o mundo está repleto dessas falsidades, dessas coisas, de promessas, enfim, muitas coisas que só nos levam a nos afastar do caminho da verdade. Isso aqui é a verdade, desculpe ser redundante. E subitem 3, eu sou a vida. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. Esta realidade espiritual ocorre porque o nosso Senhor possui vida em si mesmo. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. Né? Então, não é difícil nós entendermos isso. Abre a tua mente, a tua visão espiritual, para que você possa, assim, entender a fonte. Vamos fazer um comparativo aqui como uma fonte de água viva, uma fonte de água que ela não termina nunca, é eterna. Água que sacia a sede. A água nós estamos vendo, nós estamos bebendo
molhando a mão, estamos nos lavando, estamos ali, estamos vendo. Às vezes as pessoas vão lá aonde que é a nascente de um rio, ali está brotando água constantemente, né? E essa água viva, essa eternidade, né? Jesus é essa fonte, e Ele é o doador, é dali que brota. Então precisamos entender e ter isso bem claro na nossa vida. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Concluindo agora, irmãos, conclusão da nossa revista, a nossa revista se acompanha. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estarmos relacionados em comunhão com Ele. Irmãos, que lição maravilhosa, ao qual eu tenho a certeza que você compreendeu esses termos, essas ações de Jesus para colocar diante dos seus discípulos algo que traria a eles momentos em que eles poderiam vivenciar nas suas vidas algo que nunca deixariam eles desistir da caminhada. Ou seja, através da fé, através de conhecer aquele que faz a conexão, usando termos atuais, a conexão com Deus, é esse Jesus. É algo espiritual. E se Jesus nos deixa então o Consolador, e esse Consolador é que nos mostra, faz com que nossos olhos espirituais possam abrir e entender as verdades ao qual Jesus propõe a nossas vidas, para que não venhamos a desistir da caminhada. Então, o tema da nossa revista, ela é muito claro, é explicar que verdadeiramente, né, a nossa vida cristã, ela tem que estar pautada em Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o acesso a Deus. Você quer ter acesso a Deus? Busque em Deus. Se coloque diante de Deus, faça um propósito de mergulhar nessa onda espiritual, de sentir a presença de Deus na sua vida. Essa é a verdade. Isso é o que traz à vida do cristão o não desistir da caminhada, que traz ao cristão o consolo de saber que Jesus está voltando. Essa é a nossa esperança. Portanto, vamos viver uma vida e ter uma vida cristã digna da ação das palavras de Jesus para nós. Que possamos então, cada vez mais, vivenciar. Não só vivenciar, não só ler a palavra, não só vir aos cultos, não só estar estudando a revista, mas precisamos viver e praticar esta palavra. Portanto, pratique essa palavra, que você vai ter uma intimidade com Deus. Você vai ter algo maravilhoso com Deus. Que vocês tenham um excelente final de semana, que Deus continue abençoando a sua família, a sua casa, e que vocês possam cada vez mais, como família, fazer com que esta palavra esteja no seio da tua família, proporcionando vida em abundância, com a verdade, com esse caminho que nós descobrimos cada vez mais e queremos trilhar. Amém? Fiquem com Deus e um bom final de semana.